Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar o transporte por vesículas. Mas antes, vamos fazer aquele mapa mental sempre muito importante. Todas as células possuem uma membrana plasmática. Existem substâncias entrando e saindo da célula, ou seja, passando pela membrana plasmática. Ok, tem basicamente três tipos de transportes. É o transporte passivo, que não gasta energia. Tem o transporte ativo, que gasta energia. O exemplo que a gente estuda no ensino médio é a bomba de sódio e potássio. E tem o transporte por vesículas. Repara que o transporte por vesículas é um tipo especial de transporte ativo. Por quê? Porque ele gasta energia. Se é um transporte que gasta energia, é um transporte ativo. Ora, a gente diferencia o transporte por vesículas do transporte tipo bomba de sódio e potássio, porque o transporte ativo por bomba de sódio e potássio ocorre por proteínas. Esse tipo aqui não. Esse gasta energia, mas para que ele aconteça, tem que ser formados vesículas, que são literalmente umas vesículas formadas pela própria membrana plasmática, é uma bicamada de fosfolipídio que vai fazer com que entre ou que saia da célula. Então é um transporte que literalmente deforma a membrana plasmática. Você tem que estar atento que pensa assim, o transporte por vesícula é um transporte bagual, ele destrói a membrana plasmática, ele tem que deformar ela, justamente porque o que passa por vesículas são partículas grandes. Você imagina só, imagina um protozoário. Imagina um protozoário amebóide desse tamanho aqui mais ou menos. Aí tem uma bactéria passando que é o tamanho da minha mão fechada. Como é que essa bactéria vai conseguir entrar pela bicamada de fosfolipídio ou por proteínas? Não ia passar de jeito nenhum. Então o que esse protozoário amebóide faz? Ele emite os pseudópodos, engloba essa bactéria e coloca para dentro em uma vesícula. Olha que interessante. Se não fosse assim, como é que esse protozoário ia conseguir englobar ia conseguir colocar para dentro essa bactéria para ele se alimentar? Não conseguiria. Então isso tem que ficar muito claro na sua cabeça aí. O transporte por vesículas é para que passem pela bicamada de fosfolipídio partículas muito grandes e, consequentemente, deforma a membrana plasmática. E horas, tu fala assim, professor, mas gasta energia, mas não tem proteína ali para gastar energia. Pessoal, para fazer a emissão dos pseudópodos, depois eu vou explicar para vocês, tem movimento de citoesqueleto, então isso requer energia. Para formar aquelas grandes vesículas, requer processos que gastam energia. Ok? Então isso é o grande resumão, tu tem que saber isso aqui para você se situar. Agora, vamos em si falar de quais são esses tipos de transporte. Bom, dentro dos transportes por vesículas tem a endocitose, que é a entrada para a célula, e a exocitose, para fora, que é a eliminação de substâncias da célula. Ora, voltando aqui para a endocitose. Quando tem a entrada para a célula, tem dois tipos de transporte por vesículas do tipo endocitose, ou seja, para dentro da célula. Ou é a fagocitose, ou é a pinocitose. Calma, vai anotando aí que eu vou explicar. Tem tudo detalhado aqui de cada um desses tipos de transporte. E a exocitose para fora, ou é secreção, né, as nossas secreções, ou é excreção, que é quando a gente põe para fora o lixo da célula, o resto de metabolismo. Tá? Agora sim, tu tem que saber isso aqui que é o grande resumão. Você já sabe agora quais são os tipos, tá? E eu vou explicar cada um deles detalhadamente agora. Então vamos juntos, gurizada, né? Vamos dar aquela respirada até porque a gente começa a aula às vezes empolgadaço assim, fica até meio que sem gás. Lembre-se que no início da aula eu fiquei abaixado. Eu sempre gosto porque tem alunos que depois ficam copiando enquanto que eu estou explicando. Gente, você está numa videoaula, então dá uma pausa no vídeo enquanto que o professor está abaixado lá no início da aula. Copia tudo e agora você vai fazer algumas anotações extras que a gente sempre fala aqui. Beleza. Primeiro é a endocitose. Como eu disse para ti, endocitose é a entrada de partículas grandes, mediadas por vesículas, né, para dentro da célula. Podem ser dois tipos, a fagocitose ou a pinocitose. Vamos falar primeiro da fagocitose. Olha só que é muito importante. Primeiro, na fagocitose ocorre a emissão, a célula tem que emitir obrigatoriamente isso aqui. Isso é chamado de pseudópodes. Lembra lá quando a gente está estudando a parte dos protozoários, tem os protozoários ameboides. Os protozoários ameboides, eles se locomovem por pseudópodes, eles emitem os pseudópodes, que são projeções
da membrana plasmática, eles se grudam no substrato e puxam, olha só que legal. Ó, e vai se puxando, vai se locomovendo, tá? Mas eles também, esses protozoários amebóides, eles emitem os pseudópodos para incorporar partículas, como bactérias, como eu disse para vocês, e colocar para dentro para ele se alimentar. Então tem que ter sempre, obrigatoriamente, no tipo de transporte por fagocitose, tem que ter os pseudópodos. É uma diferença da pinocitose, que não tem. Beleza? Outra coisa importante, a fagocitose é a entrada de partículas sólidas, partículas inteiras, sólidas, como é o caso de uma bactéria. Né? Tá grande ali, ela não tá quebrada, não tá dissolvida, vem a bactéria inteira para dentro da célula. Por isso também que tem que ter esses pseudópodos, troço doido. Tá? Isso aqui então vai acontecer, esse tipo de transporte por fagocitose, tu pode colocar como exemplo protozoários ameboides, né? Tanto eles emitem pseudópodos para se locomover, mas eles fazem a fagocitose para se alimentar. Outras, células do nosso sistema de defesa, neutrófilos fazem isso, os macrófagos fazem isso. Né? No nosso corpo isso acontece também, algumas células fazem esse tipo de transporte. Os neutrófilos para destruir o que está nos causando um problema ali no quadro de infecção. E aí vem os macrófagos para fazer a faxina. No final da aula vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tranquilo, gente? Então, essa é a fagocitose. Lembre-se, mais importante, partículas sólidas e emitem pseudópodes. Tá? Novamente, tudo isso aqui ó, gasta energia, tá? As partículas são grandes e deforma a membrana plasmática. Foi a fagocitose. Agora aqui, ó, pinocitose. Qual é a diferença, gente? É que a pinocitose não tem uma partícula grande sólida. Essa partícula grande, ela está dissolvida em água, por exemplo. Então o que vai acontecer? Não vai ter uma bactéria entrando por pinocitose. Simplesmente, ó, são partículas que estão dissolvidas no meio, na água ali. Então ela não vai precisar emitir pseudópodos. Literalmente, a membrana plasmática, como está aqui, ó, vai incorporar estas partículas que estão dissolvidas na água sem emissão de pseudópodos. Então a membrana plasmática simplesmente faz assim, aí sai para dentro a vesícula, né? Beleza? Então, olha só, muito importante, não tem pseudópodes na pinocitose. Fagocitose tem. Aqui as partículas são dissolvidas, aqui as partículas são inteiras. Então essa é basicamente as diferenças. Agora te liga. Praticamente a grande maioria das células eucarióticas, das nossas células, a grande maioria faz esse tipo de transporte. Tranquilo? Então o exemplo é bem vasto. Pode colocar aí, a maioria das células eucarióticas faz a pinocitose. Feito. Agora que você já sabe tudo de endocitose, que tem a fagocitose e tem a pinocitose, tem um tipo especial de endocitose que não está aqui, mas que numa prova de ensino superior ele pode cobrar, que é um tipo de transporte que é a endocitose, mediado por receptores. Então existem receptores na própria membrana plasmática que identifica determinada substância e essa acaba entrando para a célula. Um exemplo é o HIV, é o vírus que pode vir a causar AIDS. Esse vírus, ele entra na célula, em linfócitos, porque a célula tem alguns receptores que eles se ligam e automaticamente a célula põe ele lá para dentro. Tá? É um terceiro tipo, tá? É um terceiro tipo que para o ensino médio é pouquíssimo importante, né? A gente não vê praticamente ser cobrado, mas aqui a gente fala de tudo para ser super completo. Então tu pode incluir esse terceiro transporte aí, ok? Que é uma endocitose por receptores na membrana. Feito. Agora vamos falar de exocitose. Tu sabe tudo da endocitose, que é a entrada. Agora a exocitose é a saída. Já está falando exo, para fora. A exocitose pode ser secreção ou excreção. Qual é a diferença, gente? Secreção, imagina, isso aqui está saindo. Primeiro tinha uma vesícula aqui, tá? Aqui dentro tinha alguma substância que tinha que ser posta para fora, ela se mistura com a membrana plasmática e é eliminada. Você imagina que as nossas células estão sempre produzindo coisas que têm que ser eliminadas. Imagina se tu não eliminasse as coisas da célula, né? Então ela ia estourar, ela não ia conseguir. Só que se tu, imagina uma célula glandular tua que está produzindo lá uma enzima, uma secreção, um suor, uma lágrima, um hormônio, tá? Ela está produzindo uma proteína que tem que sair da célula. Como é que ela vai sair da célula? Ela pode sair por secreção. Então a secreção é esse transporte por vesículas, transporte ativo por vesícula, de substâncias que são produzidas pela célula e, consequentemente, são importantes para o nosso corpo. Imagina um hormônio que tem que ser produzido, um neurotransmissor que tem que ser produzido. Saem tudo por secreção, ok? Mas e o que é a excreção, então? Gente, a excreção
já é a saída de resíduos da nossa célula, de coisas ruins. Imagina que entrou uma bactéria aqui em nossa célula de defesa. Os neutrófilos colocaram lá para dentro essa bactéria. Bom, essa bactéria ela tem que ser destruída, ela vai ser digerida. Vem os lisossomos, lembra da nossa aula de organelas celulares, vem os lisossomos. O lisossomo, que é uma vesícula, uma organela, se funde a vesícula formada aqui dentro, né? Porque aqui vai ser formado. Imagina só, suponha que tem um terceiro passo aqui. Isso aqui vai se transformar numa vesícula e aqui dentro, olha só, está essa bactéria. Essa bactéria aqui tem que ser destruída. Então vem o lisossomo, que é uma outra organela, se funde aqui, eles se fundem, formando uma grande vesícula que vão digerir o protozoário, tá? Vou botar mais fortezinho aqui, e consequentemente vão colocar para fora com esse tipo de transporte. Então está tudo interligado. Agora imagina. Então se é uma coisa ruim, a bactéria veio, o nosso sistema, isso aqui eu explico em aulas de organelas, ok? Quando a gente fala dos lisossomos, a organela, lisossomo se funde, destrói a bactéria, tem que botar para fora. Porque a bactéria não vai, os resíduos daquela bactéria não vão poder ficar dentro da nossa célula. Então isso aqui é excreção. Gente, a excreção também pode ser do próprio metabolismo celular. Imagina que teve uma grande reação dentro da tua célula e a gente tem que colocar para fora determinados resíduos. Vão sair por excreção. Tanto é que a excreção também é conhecida por plasmocitose, ou ainda, olha só que bagualice, defecação celular. Ai, professor, que feio. É, porque literalmente é o lixo. Tu pode colocar entre aspas, tá? Porque, o lixo. Né? É o lixo da célula. Porque é uma coisa que não pode mais ficar ali na célula. Ok? Então essa é a exocitose. Tem esses dois tipos. Secreção, coisas produzidas, coisas que são boas, coisas que vão atuar em outras partes do nosso corpo. Isso aqui, a secreção, é muito comum em células glandulares. É uma glândula, tem que produzir determinada substância que vai sair. Um hormônio que vai sair, por exemplo. Tá? E a excreção, coisas ruins. Beleza? Agora sim, ó, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona esse mecanismo, né, no nosso sistema imunológico. Eu já comentei para ti isso aqui, mas vou explicar com um pouquinho mais de detalhes. Imagina que você está caminhando, de repente se corta e entra ali umas bactérias no corte. Nesse momento, começa uma reação no teu corpo para eliminar aquele micro-organismo, aquela bactéria. Então vem, primeiramente, tá? É um processo muito complexo, teria que ter uma aula explicando só esse processo. Mas resumindo, para você entender como funcionam esses transportes, vem células do nosso sistema de defesa, por exemplo, os neutrófilos, que são células muito importantes, e eles fazem essa fagocitose. Pum, põe para dentro a bactéria. E começa a vir vários dessas células, tirando todas as bactérias. Estas células, então, elas literalmente vão digerir e, às vezes, dependendo do processo, como resíduo, vai gerar aquele acúmulo que a gente chama de pus. Ah, que nojento. Sim, o pus é nada mais é do que as tuas células entrando em defesa, lutando, fazendo, matando aqueles micro-organismos, aquelas bactérias que estão te causando mal. Lembre-se, se tem pus, aquele negócio amarelado que a gente acha horrível, nojento, e de certa forma, você não vai dar uma lambidinha ali, é bem nojento. Só que, ó, aquilo ali significa que o teu corpo está conseguindo reagir aquele micro-organismo, aquela infecção que está sendo causada naquela região, ok? Então é bom, é importante ter, tá? Só que nesse momento, aquele pus que está tudo se formando ali, vem outras células também, famosíssimas, os macrófagos. Gente, os macrófagos, eles vão eliminando, eles vão pegando para fazer tipo aquela faxina naquele local. Eles também vão fazer a fagocitose, que é botando para dentro, eles vão eliminando todos esses resíduos. E claro, você imagina que depois desse processo aqui, está sendo eliminado. Isso aqui que é eliminado, a gente elimina, a gente vai botar para fora do nosso corpo e depois, por exemplo, pela urina. Isso aqui, claro, cai no nosso sangue, nossos rins fazem a filtragem toda. Então, gente, a biologia está toda incorporada, está toda linkada. Né? Tudo fazendo parte de um bom funcionamento. Ah, professor, tá aí. E o que acontece com uma pessoa que não tem um sistema imunológico forte? Imagina uma pessoa que está com o sistema imunológico extremamente debilitado. Essas reações, esse pus que forma, que nem para algumas pessoas nem vai ser tão eficiente. Porque, gente, se o teu sistema imunológico está forte, vai acabar acarretando esse pus, que é uma defesa. Então, tudo isso que eu estou falando tem relação com esses transportes. Ok? Agora lembre-se, não vamos nos confundir. Quando a gente fala de transporte passivo, não gasta energia, está passando ou pela bicamada de fosfolipídio, como é o caso do CO2, como é o caso do O2, não gasta energia, transporte passivo. Ou até passando por proteínas, como é o caso da glicose, está passando livremente. Tem também o transporte ativo,
que é o tipo aquele de bomba de sódio de potássio, que gasta energia, mas se dá por proteínas. Você imagina, tá entrando, tá saindo sódio, tá entrando potássio, tá? Para manter concentrações diferentes dessas substâncias dentro e fora da célula. Tem que estar gastando energia também. Só que esse terceiro, gente, ele deforma a membrana plasmática. Por isso que ele não se enquadra na mesma classe do transporte ativo da bomba de sódio de potássio. A gente tem uma aula especificamente de transporte por vesículas. Agora, só para finalizar a aula, vamos novamente fazer um mapa mental. Falou em transporte por vesículas, tem que saber que é ativo, gasta energia. As partículas que passam são grandes e por isso deforma a membrana plasmática. Tem basicamente dois tipos. Endocitose, que é para dentro, que pode ser por fagocitose, emite pseudópodes e o que entra são partículas sólidas, grandes e sólidas, como é o caso de bactérias. E tem também a pinocitose, que é a entrada, só que não emite pseudópodes e as partículas que entram em grande quantidade não entram por pseudópodes. Ela simplesmente a membrana entra e põe lá para dentro o negócio. Ok? Isso aqui, endocitose. Depois tem a exocitose, que pode ser secreção, quando a nossa célula secreta substâncias produzidas por ela mesma, que são substâncias importantes, ou a excreção, quando a nossa célula põe para fora substâncias que fariam mal para a célula. Por isso que também é chamado de defecação celular, lembra-se? Ou ainda plasmocitose. Tudo isso está sempre acontecendo. Com essa aula, nós terminamos os 3 tipos básicos de transporte que tem pela membrana plasmática. Lembrando, gente, só para deixar claro aqui, que alguns livros, sobretudo de ensino superior, incorporam mais um terceiro tipo de endocitose, que é por receptores, tá? Isso aí tu pode estudar depois, se quiserem. Eu posso fazer uma aula mais específica, só que dei uma aula mais aprofundada, já mais para nível de ensino superior, mas aqui a gente fala tudo, ok? Tu poderia incorporar esse terceiro tipo aqui. Tranquilo, gente? Então, ó, tá ótimo. Gente, quero desejar para todos vocês aqui, deixa eu ver, tá bom? Desejar para todos vocês aqui muito sucesso na sua caminhada, seja muito feliz na sua carreira, seja lá se você está estudando isso aqui para passar num vestibular, para ir muito bem no Enem, já está na faculdade, mira no teu sonho e vai ser feliz lá, tá, gente? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê muito em breve nas próximas aulas. Tchau!